quanto tempo dependerá a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Veja bem, a cronologia no mundo espiritual é diversa da cronologia da Terra. Para nós, por exemplo, 200 anos, 300 anos, 1 milênio, representa muito. Para os seres espirituais não representa absolutamente nada, porque os universos existem, por exemplo, só para se ter uma ideia, algo ao redor de sextilhões, alguns universos, de anos de formação. Se compararmos o sextilhão de universos paralelos com os nossos 14 bilhões de anos do nosso universo material, veremos que a nossa idade universal é ainda uma idade quase que da infância, do desabrochar de tudo. A misericórdia divina outorga aos seus co-criadores a oportunidade de gerenciar oportunidades para aquele que naturalmente desenvolve nas mônadas psíquicas os espíritos que haverão de povoar todas essas oportunidades pela experiência, a fim de chegarem naturalmente numa oportunidade à elevação e, como consequência, ao atingir da plena sabedoria, que é unido tudo isso à ética e à moral, ele sabe que alguns caminharão mais rápidos e outros caminharão mais lentos. A cronologia, ela se determinará através de ciclos. Por exemplo, o primeiro ciclo da Terra foi o ciclo primitivo, do início da formação da Terra, né? Da explosão dessa supernova, né? Dos detritos que se juntaram por gravidade, que formaram o Sol, formaram os planetas. Bom, ele vai se formando. Depois, no caso da Terra, ele vai se desenvolvendo, aquela estrutura amorfa vai tomando formato e vai se desenvolvendo. No início é minério, é quando se acorda a evolução da Terra. Depois passa a ser o sonho, que é o vegetal no fundo dos mares. E aí surgem, naturalmente, a chegada de asteroides nos mares, de meteoros, os seres saem do mar para a Terra e transformam-se em animais. E assim vão sucedendo, transformando-se em hominais. Tudo tem um processo. Esse processo que vai desde aí, até os primeiros ensaios biológicos, primeiros ensaios genéticos, nascidos dos primeiros seres primitivos, que veio desde o ser unicelular ameba, até chegarmos a um chimpanzé, para dar origem, naturalmente, ao preparo das experiências genéticas que levariam a um hominídeo, né? E que passou por tudo isso que nós já mais ou menos explicamos. Ele tem um propósito de fechar um ciclo. Mas esse ciclo se fechou quando chegou a oportunidade de vir o segundo. O que era o segundo? Aquele ser que recebia as mensagens tidas como do ser celestial, através da própria vinda de Moisés, precisavam ser modificadas. No início, para combater a desordem, era necessário alguns princípios, como olho por olho, dente por dente, senão a sociedade viraria uma anarquia. Foi o que aconteceu quando Moisés subiu, né, para receber os 10 mandamentos. Lá embaixo, os hebreus voltaram ao politeísmo, né? Queimaram, derreteram para formar um besouro de ouro, enfim. O ser humano vivia um momento de muita anarquia. E esse contingente do primeiro ciclo teria que ser modificado. Não mais haveria de ser aquele que diz, olha, tem que cumprir a lei, se não cumprir a lei, vai para o inferno. Veio alguém dócil. Veio alguém que a misericórdia divina preparou para vir. E ao preparar para vir, foi aquilo que nós já mostramos. O corpo de Jesus tem 75% do éter universal, do cosmos, e 25% da sua mãe, Maria, somática, que já foi também preparada espiritualmente, ela, a Virgem Maria, que concebeu, já explicamos tudo isso, como foi feito. Pois bem, só um ser com uma grande presença celestial do Pai amoroso poderia fazer o que ele fez, enfrentando uma multidão contrária, e o queria como o libertador através de uma espada, de uma guerra,
e ele ensinou que o mundo dele era outro. O meu reino não é deste mundo, está claro? O meu reino não é da guerra, não é do sangue, não é da destruição. O meu reino é amar-se uns aos outros. E deixou a sua mensagem. Aí nós começamos a segunda fase, que é a Boa Nova. E vamos, finalmente, para a terceira fase, que é a regeneração. A natureza da alma, que significa alma, o ser encarnado, se processará nos diversos mundos, seguindo uma cronologia. Aqueles que, em determinado momento, vencendo a cronologia, né? Porque ninguém foi expulso da Terra no primeiro momento primitivo. Ninguém foi expulso da Terra no segundo momento primitivo. Só será expulso agora quando haverá uma aferição. Será extraditado para outro mundo. Pela primeira vez, os seres primitivos da Terra serão extraditados. Em Capela, os extraditados foram aqueles que não queriam se submeter aos regramentos divinos, não queriam se submeter à moral e à ética que naquela época era necessário aquele estágio que se desenvolveria naquele planeta chamado Capela, dirigida também por Jesus. Então, eles foram extraditados, ficaram no astral por um longo tempo, até constituírem, como já falamos, as raças adâmicas. Há uma cronologia, mas ela obedece assim. Mesmo que a misericórdia diga, você poderá levar, por exemplo, 100.000 anos. O seu irmão levou 10.000 só. Você vai levar 90.000 anos mais do que ele, porque você é insubmisso, porque você não aceita, você não é indutivo. Porque eu te pergunto, meu companheiro, com toda a dor que está no mundo, como é que as pessoas não percebem que não é possível continuar sofrendo? É preciso sofrer mais? O ser que não é indutivo, ele analisa, ele reflete, puxa, mas assim não vai dar. Assim eu vou continuar sofrendo e vai chegar um ponto que meu sofrimento vai ser terrível. Então, essa cronologia vai estabelecer os ciclos. Haverá sempre oportunidade para aqueles que não querem seguir os ciclos, mas ela obedecerá assim. Deus é muito claro, é misericordioso, e Kardec diz isso com muita propriedade. Deus, ele é misericordioso, né? Mas ele diz que sua misericórdia é extraordinária, mas a lei é inexorável. Ou seja, ele abraçará seus seres, por mais demorados que levem seu trajeto, mas eles terão que se redimir perante a lei, porque tal se faz necessário.